Ed. Hello? Opa. Alô, agora sim. Ok. Bom dia. Tudo bem? Só tá comigo? Eu acho que a gente... Deixa eu ver se eu vou conseguir. Ah, tá certo. Muito bom. Deixa eu botar aqui. Bom dia, pessoal, tá comigo? Vamos lá. Muito bom. Então já podemos começar. Eu acredito que a gente já está online, que está tudo em ordem. Então vamos começar a nossa segunda aula sobre as letras, numerologia, o hebraico, as palavras, o impacto que tem dentro das nossas vidas. Hoje, o tema que eu escolhi para dar continuidade à aula anterior, na verdade a gente viu sobre a aula anterior, a gente viu bastante sobre o conceito do amor. Primeiro eu peço desculpas a todos os ouvintes, nós estamos com uma obra muito forte aqui do lado do meu escritório, portanto às vezes tem batidas, ponta-estaca, eu não posso fazer. O que eu posso fazer? Né? Espero que esteja tudo bem aí. E vamos lá, vamos continuar. Ok. A aula anterior que a gente teve, nós analisamos o conceito chamado amor. Hoje eu vou pegar uma palavra em hebraico que complementa esse conceito chamado amor. Na verdade, não apenas que ela complementa o conceito chamado amor, como ela tem até uma certa prioridade ao amor, que é o conceito que a gente chama de respeito, ok? Respeito. Nós temos o conceito de amor, que a gente falou que está ligado com a unicidade, quando a gente se une um com o outro, a gente falou o valor numérico de 13, que a gente une um ao outro, a gente invoca o tetragrama, a gente invoca Deus quando a gente se une com o próximo, Deus fica feliz. Quando eu me uno com o meu semelhante, com o marido, com a mulher, pai e filho, professor e aluno, quando a gente se une, que o propósito desse mundo é a itkalelut, é a conexão, é a união, e quando eu me uno com o meu semelhante, então eu invoco o tetragrama, eu invoco Deus. Isso nós falamos na aula passada. O que eu queria abordar hoje é um conceito que é chamado de respeito, ok? Respeito em hebraico, nós falamos, a palavra respeito é chamada de kavod, ok? Kavod. E eu vou compartilhar com vocês na lousa virtual a palavra as letras que compõem a palavra kavod, que representa respeito, e vamos entender o conceito de respeito, o quão importante ele é, ao ponto que a gente até deu prioridade ao respeito. A gente deu prioridade sobre o próprio conceito de amor, e é isso que a gente vai ver agora, se Deus quiser, ok? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Ótimo, vamos compartilhar aqui. Muito bem. Agora vocês estão vendo comigo o seguinte. Segunda aula, 27/11/2020. Respeito. Respeito em hebraico é chamado de kavod. Vejamos aqui essa palavra em hebraico escrito. A palavra kavod em hebraico nós escrevemos com quatro letras. Letra kaf, letra beit, letra vav e letra dalet. De novo, kaf, tá certo? 20, letra beit é 2, letra vav é 6 e letra dalet é 4. Ok? O que isso representa? Kavod tem um valor numérico que significa respeito, tem um valor numérico de 32, ok? Lembra que nós falamos que o conceito do amor, ahavá, a gente falou que amor dá o total de 13, que a gente se une um com o outro. O amor, ele se encontra onde? No coração, tá certo? Quem abastece o amor, senão o coração? Tá certo? Agora, veja que curioso.
A palavra em hebraico, que dá o valor numérico de kavod, que está aqui escrito em hebraico, dá o valor numérico de 32. 32 em hebraico é o mesmo valor numérico da palavra coração, lev. Lev em hebraico se escreve desta maneira, lamed e beit. Lamed e beit é coração em hebraico, dá o valor numérico de 32. Em outras palavras, quando você tem respeito por alguém, você tem respeito por alguém, por alguém que você sente por ele, certo? Uma vez que o coração é a fonte de todas as virtudes, é a fonte de todos os sentimentos, então, quando você tem a palavra coração, que é lev, tá certo? Dá o total de o quê? Dá o total de coração. Quer dizer, de novo, o amor aproxima. O respeito mostra divisão, o respeito mostra separação, o respeito mostra reconhecimento. Então, veja, nós temos dois tipos de emoção. Nós temos a emoção chamada amor, que me aproxima, tudo que eu amo, então eu quero me aproximar. E quando eu digo respeito, significa que eu me posiciono no meu lugar, significa que eu entendo a diferença que tem entre eu e o amado, aquela pessoa, e eu vou respeitá-lo. Quando a gente respeita uma pessoa, significa, a grosso modo, que nós estamos abrindo mão de um entendimento diferente que você tem diante daquela pessoa. É importante isso que a gente vai falar, a gente vai voltar bastante a falar sobre isso, se Deus quiser, mais para frente, ok? Tá tudo em ordem? Vocês estão me acompanhando? Eu não sei, eu não estou vendo, espero que esteja, que tá todo mundo aí, quem está acompanhando está conseguindo enxergar e ouvir. Eu não estou certo disso, mas espero que sim. Ok? Então vamos voltar. Então, kavod, falamos que representa o respeito. Tá certo? O respeito, a gente falou que é o caminho diferente do amor. Enquanto o amor aproxima, o respeito distancia, no sentido que você reverencia, tá certo? Enquanto o amor está ligado com a aproximação, o temor ou o respeito te gera um certo temor a alguém. A quem você respeita, se não é alguém que você que você reverencia, tá certo? Então, uma pessoa que é reverenciada é uma pessoa que você traz respeito. Não, o respeito vem quando você entende que existe alguém superior a você, tá certo? E nesse momento, então, você vai dar o respeito, seja os seus pais, seja o seu professor, seja o seu patrão, seja o seu chefe, tá certo? Então, você tem que... esse conceito do respeito, ele é diferente do conceito do amor, como a gente já vai ver ele logo mais. Então, vamos voltar aqui para a nossa telinha. Então, isso aqui é respeito, que é a palavra kavod. Agora, veja, ter respeito por alguém não é uma coisa tão simples assim, não é uma coisa tão fácil assim, certo? Respeito é algo que é pesado, vamos dizer assim. Por isso a palavra kaved significa a pessoa respeitar alguém, respeite alguém. No verbo, quando você fala para alguém respeitar o outro, você fala, olha, kaved, ou por exemplo, quando a Bíblia diz que você deve respeitar o teu pai e sua mãe, então a Bíblia fala, kabed et avicha, respeite o seu pai, respeite a sua mãe. Então, kabed também tem que é difícil, kabed também em hebraico tem um duplo sentido que é difícil, porque não é fácil a pessoa ela respeitar alguém, principalmente quando respeito significa a pessoa abrir mão de um entendimento dela por conta do entendimento do outro, tá certo? Isso é respeito. Quando duas pessoas elas se encontram, duas pessoas elas têm opiniões diferentes uma da outra, então se eu tenho diferente opinião da minha esposa ou do meu professor, do meu aluno, do meu amigo, etc. Então eu tenho duas maneiras. Ou eu não concordo com ele e vou brigar com ele, ou simplesmente eu vou respeitá-lo. Respeitar significa entender que o outro entende diferente de você. Então, quando o outro entende diferente de você e você respeita a opinião do outro, então isso é chamado você abrir mão
de um método teu de compreensão. E isso não é fácil, não é qualquer um. Isso é uma coisa kaved. Kaved também é a mesma palavra de respeito, é a mesma palavra em hebraico que representa algo que é pesado, que não é fácil. Não é fácil a pessoa abrir mão de não abrir mão, mas simplesmente acolher um pensamento diferente da dela. Isso não é uma coisa tão simples assim, pessoal. É uma coisa bem, 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 bem complexa. Tá certo? Agora, essa palavra kaved, se você vai somar as unidades da palavra kaved, então dá 20 mais 2 mais 4, que significa respeito, dá o total de 26. O que é o 26? O 26 a gente já falou sempre. 26 é o valor numérico do tetragrama. Tetragrama é o nome de Deus composto por 4 letras. Vamos lá, vamos visualizar o tetragrama. Eu decidi escrever o tetragrama para poder mostrar para vocês como que esse nome de Deus, que representa o que foi, é e será, que é essa letra que a gente está vendo aqui, ó, Yud Kei Vav Kei, foi, é e será, tem o valor numérico exatamente de 26. Yud vale 10, Rei vale 5, Vav vale 6, e o Rei final vale 5, dá o total de 26. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, uma pessoa que ela respeita um outro de novo, ela está invocando o tetragrama. Lembra que a gente falou que o teu 1 com o meu 1 invoca o tetragrama, porque 1 é 13, e 13 mais 13 dá 26? Muito bem. No respeito, o próprio respeito inteiro, ele é 26. Porque respeitar em hebraico, kaved, tá? Tem um valor numérico de 26. E os nossos sábios falam uma coisa muito bonita. O que tem a ver Deus aqui na parada com respeito? Porque é uma pessoa que respeita o outro, uma pessoa que acolhe o outro, que respeita o outro, ele invoca a divindade. Tá certo? Isso que está escrito, isso que está escrito aqui. Por isso vem o versículo e fala o seguinte: você vai pegar o 5º mandamento dos 10 mandamentos, nós temos a seguinte frase: Kabed et avicha ve'et imecha. Significa respeite seu pai e sua mãe. Esse é o 5º mandamento, tá certo? Olha a linguagem aqui, kaved. Kaved, essas letras de kavod que a gente está falando a respeito. A Torá, quando fala respeita seu pai e sua mãe, a Bíblia está querendo te dizer que você precisa respeitar o seu pai, respeito do pai e da mãe. Isso é uma ordem divina. Tem um comentarista chamado Nachmanides, aonde ele diz que aqui respeitar o pai e a mãe não é apenas o seu pai físico e tua mãe, teus progenitores, e sim, respeitar o seu pai significa Deus. Por isso a gente vê que a palavra kabed, que mostra respeito, invoca o tetragrama. A gente tem que respeitar Deus, a gente tem que respeitar o seu pai. Porque assim como o teu pai te criou, Deus ele criou o mundo inteiro. Então ele explica que essa ordem de amar o pai e a mãe, que consta nos mandamentos, diz Nachmanides, é uma referência ao respeito que você tem que dar para Deus. E aonde a gente encontra que a gente tem que respeitar a Deus, na verdade tem um versículo que fala o seguinte, que Deus, o vosso Deus, você tem que temer. Veja, pessoal, a palavra temor, kavod eu falo que é respeito, tá certo? Tem o amor e tem o respeito. O respeito é comparado ao temor. Aqui temor é muito pesado em português. Temor significa medo, tá certo? Então você tem o amor, que é a aproximação, e você tem o temor, que na verdade é o quê? Você tem o temor que representa o respeito, né, que a gente está falando aqui. Quer dizer, você tem a aproximação e você tem o distanciamento. Então, o respeito, esse distanciamento, está ligado com o temor. Então, olha que curioso. Na Bíblia, a gente encontra o seguinte, Kabed et avicha ve'et imecha. Nós temos que respeitar o seu pai e a sua mãe. Na hora do respeito, a Bíblia traz primeiro o seu pai antes da sua mãe. Tá vendo? Respeite o seu pai e depois a sua mãe. Kabed et avicha, respeite seu pai e sua mãe. Depois a Bíblia fala em outro lugar, isso está escrito em Êxodo, isso está escrito no 5º mandamento dos 10 mandamentos. Já em Levítico, a Torá diz o seguinte, Ish imo ve'aviv tirau. Uma pessoa, um homem, sua mãe e seu pai temerão. Ele traz aqui primeiro mãe e depois pai. Vocês notaram a diferença? Quando tange a respeito, a Bíblia traz primeiro o pai
e depois a mãe. Quando a Bíblia fala sobre temor, temor que significa respeito, que a gente está falando, até reverência, a Torá antecipa a mãe e depois a Torá fala pai. Qual que é a diferença? Por que nós encontramos sobre o respeito que a Torá antecede o pai sobre a mãe? Então dizem nossos sábios, porque normalmente a pessoa ela respeita mais a mãe e ela teme mais o pai. Então vem a Bíblia que inverte. Na hora do respeito, já que naturalmente você respeita mais a sua mãe do que o seu pai, então a Torá fala, olha, respeite a sua mãe, seu pai primeiro. Porque a sua mãe eu sei que você já respeita por natureza. A mesma coisa acontece aqui quando você tem que quando a Torá fala sobre o temor. Quando a Torá fala sobre o temor, então a Torá fala o seguinte, a sua mãe primeiro, porque normalmente a gente teme mais o pai, tá certo? E a mãe, a gente vai respeitar. Então vem a Torá e fala, olha só, o homem, a sua mãe e o seu pai temerão. De qualquer maneira, o que a gente está querendo dizer aqui, o que eu estou querendo falar para vocês, esse poder chamado de respeito que a gente está aprendendo agora, a palavra respeito em hebraico, né, estou voltando aqui atrás, entendeu? É quando você você reconhece que tem outras ideias e por conta disso você acolhe o outro, mesmo que ele tenha uma ideia diferente que a sua. Esse é o conceito de respeito, tá certo? Por isso exige muito coração, kavod, que a gente falou que dá o de 32, é algo que a gente tem que trabalhar o nosso coração para poder realmente acolher uma ideia diferencial da sua, que isso não é fácil, então por isso dá o valor numérico de coração, por isso é kavod é pesado, por isso não é fácil, porque a gente sabe que lidar com ideias diferentes e respeitar as ideias diferentes é um negócio muito difícil, então a palavra em hebraico de pesado é a mesma palavra do respeito, quer dizer que a gente diz que não é fácil. Por isso a Torá vem e fala que a gente tem que respeitar o pai e a mãe, mesmo quando eles pensam diferentes de nós, e isto significa respeito. Por isso a palavra vem como respeito, pois a palavra kavod, que a gente falou, é respeito, pessoal. E a Bíblia fala, então, que você tem que, você tem que respeitar o seu pai e sua mãe, porque quando você porque quando você respeita, você invoca de novo o tetragrama. Você invoca de novo Deus. Quer dizer, Deus ele se encontra onde há respeito mútuo. Quando não tem respeito, Deus nos livre, não há presença divina. Porque a palavra respeito em hebraico é o mesmo valor numérico da palavra do tetragrama do nome de Deus. Tá certo que esse é o nome de Deus que dá o valor numérico de 26. Por isso vem no quinto mandamento a Torá e te diz que você deve honrar o seu pai e sua mãe, respeitar o seu pai e sua mãe, entendeu? Indicando que não apenas teu pai físico e a sua mãe física, os seus progenitores, que você deve seguir, e você deve o que? Honrar, mas sim também você deve honrar o Criador do universo. Porque que o pai físico, entendeu? Também tem ordem de respeitar o pai de todos, que é o Criador do universo. Ok. Por isso vem a Torá e fala, um homem é sua mãe, então eles temerão. Pois agora eu queria abordar com vocês isso no nosso relacionamento, ok? No relacionamento entre homem e mulher, que isso é importante, a gente está falando sobre respeito e sobre amor. Se você me pergunta, o que é mais importante? Você vai perguntar, no relacionamento, né? No relacionamento, o que é mais importante? Será o amor ou será o respeito? O que é mais importante quando a gente fala num relacionamento entre homem e mulher, pai e filho, etc.? Será o amor ou será o respeito? Eu acredito que 99% das pessoas, quando se questionam sobre relacionamento e falam sobre amor e respeito, que o amor venha em primeiro lugar. Assim seria a resposta convencional. Eu acredito que as pessoas, com certeza, optariam em dizer que a resposta mais correta para um relacionamento perdurar seria o conceito do amor. Mas nossos sábios, eles falam que não. Nossos sábios, eles falam que o que há de mais importante no relacionamento, entre amor e respeito, sem dúvida alguma, o respeito é mais importante. O respeito é mais importante no relacionamento do que o próprio amor.
E a gente precisa entender por isso. E para isso a gente precisa entender os conceitos que a gente está falando aqui de amor e de respeito. E aonde que a gente vê isso de uma maneira clara, tem uma passagem que está escrita no Talmud, no Tratado de Yevamot, e assim também Maimônides traz no livro de Leis, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Diz Maimônides o seguinte, olha só que fantástico a linguagem dele. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Veja só. Ordenaram os sábios, a pessoa deve respeitar a sua mulher mais do que o seu próprio corpo e amá-la como o seu próprio corpo. A pessoa deve respeitar essa mulher, tá certo? Quer dizer, ordenaram os sábios a pessoa a respeitar sua mulher mais do que o seu próprio corpo e amá-la como o seu próprio corpo. Essa é uma passagem da lei de Maimônides. Quer dizer, no que tange a respeito, primeiro ele coloca respeito antes do amor. Vocês viram que curioso? A palavra mechabed significa respeitar. Ele fala o seguinte, a pessoa deve respeitar a sua esposa e depois ele fala deve amá-la. Por que respeito vem antes do amor? Aparentemente deveria vir o amor antes do respeito, mas não, aqui tem um ensinamento simplesmente fenomenal que Maimônides está querendo dizer aqui e que os nossos sábios nos ensinaram e que essa realmente é o pensamento da Bíblia Sagrada, ou seja, esse é o pensamento divino. Então, veja, me acompanha, vamos falar aqui, vamos pensar juntos, pessoal, vamos pensar juntos. Qual a diferença que tem entre o amor e o respeito? O amor, se eu gosto de você como eu gosto de mim mesmo, tá certo? Amor você ama ele como se fosse a tua própria pessoa, como o seu próprio corpo. Significa o seguinte, eu gosto tanto de você que eu não vou tolerar, eu não posso tolerar, por conta do amor que eu tenho para você, por tanto o quanto que eu te amo, eu não consigo tolerar que você venha errar e falhar. Se na minha concepção uma decisão tua está errada e eu gosto de você, então eu não vou te deixar você falhar. Eu vou te atazanar até que você vai seguir o caminho correto. Sabe por quê? Porque eu te amo. E da mesma maneira que eu não quero errar, eu não quero que você erra, que você falha. Tá certo? Então, o amor sufoca. Em outras palavras, já que eu te amo, e eu não quero ver você falhar, eu não quero ver você errar, e eu sei que esse teu caminho, a tua decisão, você vai falhar, você vai errar. Portanto, o meu amor não deixa que você tome o teu livre-arbítrio para você exercer de uma maneira contrária, porque eu sei que se você fizer desta maneira, você vai se estrombicar. Eu já passei por isso, e eu te amo. Eu não quero que você fale. Meu amor não deixa você agir de tal maneira que você pensa, porque eu sei que isto é errado e para mim, se para mim é errado, então, por conta do meu amor que eu tenho com você, eu não vou deixar você errar também. Esse é o conceito do amor. O amor sufoca, pessoal. Não é assim que é. Nós com nossos filhos, o que a gente faz? A gente ama tanto eles, que a gente não deixa eles fazerem o que eles querem. Tá certo? Pelo menos quando a criança ainda é pequena, é cabível um comportamento como esse, porque a criança ainda não tem discernimento, vai fazer uma coisa errada, ele vai se prejudicar, e você gosta dele, e você não quer que ele seja prejudicado. Ok. Cabível um comportamento como esse. Mas quando a criança ela atinge uma certa idade, ela começa a chegar à adolescência, ela começa a se tornar adulto. Então, se você vai amar a tua criança, você vai agir da mesma maneira que você agiu com ele como criança, eu lhe digo e lhe garanto, você vai perder essa criança. Essa criança não vai aguentar, ela vai embora, ela vai abandonar os seus pais, porque os pais sufocam. E no relacionamento entre homem e mulher é a mesma coisa. Eu amo a minha esposa, então o que quer dizer? Eu não vou deixar ela fazer o que ela quer, porque o que ela quer está errado na minha concepção, e eu, assim como eu não gostaria de fazer uma coisa errada, porque eu sei que isso não vai dar certo, eu não vou deixar ela fazer o que ela quer. Isso é amor. Menos os sábios falam, isso é um perigo. Isso é um perigo.
O relacionamento não pode ser baseado no amor como prioridade. O relacionamento entre duas pessoas adultas deve ser baseado com respeito em prioridade. Respeito significa eu entender que o outro pensa diferente, eu entender que o outro tem as suas ideias e quer saber relevar dentro de mim a ideia que para mim é errada do outro por conta que eu respeito ele. É acolher o outro com as suas falhas. Isso é respeito. Porque na tua concepção ele está errando. Na tua concepção isso é chamado uma falha. Ele infelizmente está indo num caminho que você sabe que não está certo, pelo menos conforme a tua concepção. E agora ele vai querer agir. Se você vai aplicar o amor incondicional a ele, você vai sufocar, você não vai deixar. E as maiores brigas que tem entre um relacionamento é por falta de respeito. É tão importante isso que a gente está falando, é tão fundamental, isso é tão extraordinário, isso é tão difícil, isso, por isso a palavra kavod é difícil, a kaved é uma coisa, não é fácil. Simplesmente, eu me casei com uma outra pessoa, então é óbvio que ele tem pensamentos diferentes, tanto marido e mulher não pensam igual, não existe casal 20. Casal 20 é coisa de cinema, coisa de Hollywood, 10 mais 10, não existe. Pessoas são distintas e separadas. Nós pensamos diferente. Cada pessoa e pessoa aqui que Deus criou pensa diferente uma da outra. A gente pode pensar igual, parecidos, mas nunca igual. Igual é impossível. Então sempre haverá algo entre duas pessoas de divergências. As divergências podem ser respeitadas ou podem acabar na pior coisa possível, em brigas homéricas. Onde essa briga é justificada ainda por amor. Isso é pior. E é verdade. Já que eu te amo, já que eu amo, eu gosto tanto de você, eu não quero ver você falhar. Na tua concepção eu estou falhando, mas na concepção dele não. Você não está deixando o outro ser quem ele é. E quando você ama demais, você perde o respeito. É fantástico isso. Se a gente parar para pensar o que a gente está falando aqui, pessoal, são conceitos de vida super importantes. Respeito, diz Maimônides, quando você respeita uma mulher, você tem que respeitar uma mulher mais do que o seu corpo. Sabe por quê? Os comentaristas falam uma coisa bonita. Amar, você não pode amar mais do que você. Você se ama, então eu posso amar o outro no mínimo igual a mim, mas não mais que eu. Respeito que tange todo o resto, o que você pode ser para o outro e respeitar em termos físicos, a gente falou agora respeito em termos espirituais. Respeitar em termos físicos significa ser pelo outro, comprar pelo outro, ajudar o outro. Se o outro precisa, você vai respeitar o outro. Ok. Respeito nesse aspecto, você pode ser mais do que você faz por você mesmo. Então, se você tem uma necessidade, a necessidade do outro é mais importante para você, você está respeitando ele. Então, você pode ser mais que o outro. Em respeito, no que tange ao respeito, você pode ser mais do que o seu próprio corpo, mais do que você utilizaria para o seu próprio corpo, seja para o outro, seja para a sua esposa, seja para uma outra pessoa. Porém, no que tange ao amor, não dá para você mais do que o seu próprio corpo. Então, veja de novo a linguagem do Maimônides que ele traz aqui nessa passagem. Ordenaram os sábios, a pessoa deve respeitar sua mulher mais do que o seu próprio corpo, mais do que ele faria para o seu próprio corpo, e amá-la como o seu próprio corpo. Pessoal, respeito vem antes do amor. Maimônides, quando ele numera as responsabilidades do marido, ele traz aqui, respeito antes do amor. O amor que a gente falou é fundamental, é maravilhoso, é o que une, etc. Mas respeito está acima do amor. Respeito, eu vou repetir essa frase que é tão importante. Respeito significa acolher o semelhante com as suas próprias falhas, mesmo que ele falha. Sabe, isso quer dizer respeito. Isso é muito nobre. Isso é muito, muito importante. Se a pessoa, quando casasse, soubesse dessas regras de antemão, ou se ela conduz a sua vida desta maneira, acabou as brigas, acabou as intrigas, etc. Você vai ver que o outro está tomando um outro rumo. E você tem que expressar a tua opinião. Falar, olha, eu acho que isso não é bom para você. Você tem que falar a tua opinião. Se o outro insistir e continuar na dele, simplesmente respeita ele. Respeite o outro. Ele teve uma outra concepção, ele quer seguir um outro caminho.
Respeita ele. Respeito não significa concordar com a opinião, é o contrário. Respeito significa eu ceder, mesmo que eu pense diferente, algo que o amor jamais me deixaria fazer. Por conta do amor ia sufocar, eu não ia deixar nunca a pessoa fazer uma coisa, porque eu amo ele e não quero que ele fale. Mas quando chega no respeito, a gente consegue sim, a gente consegue, tem que, é duro, não é fácil. Caber, a gente falou que as mesmas letras da palavra pesado, não é fácil. Mas esse é o jogo. O jogo é você realmente conseguir trabalhar consigo mesmo para poder acolher o outro e respeitá-lo, mesmo quando ele segue num caminho que é totalmente contrário ao seu e que a sua vista é como se fosse uma falha grande. Ok? Então vamos ver de novo aqui, vamos ver de novo na tela, pessoal. Eu quero mostrar mais uma coisa bonita para vocês. Então, nós falamos que o amor é a Ahavá, nós falamos na primeira aula que o amor dá o valor numérico de Ahavá. Você viu com as palavras em hebraico e as letras têm assim um certo significado profundo, né? A gente está vendo a numerologia, o poder das letras. Ahavá é a aproximação. Essas duas letras que estão no meio da palavra Ahavá, Hav, significa em aramaico, traz para mim. Hav, traz para mim. Você quer trazer para você a aproximação. O amor é a aproximação, a gente falou que dá 13, que dá o valor numérico de errado que a gente falou. Tá certo? Isto é a palavra o amor. Já a palavra temor, em hebraico, é chamada de irá. O temor é a que a gente está usando aqui como respeito, vem do outro lado. Né? Você tem o amor e você tem o temor. Temor é a palavra que a gente usa, que também pode ser usada como respeito em termos espirituais. Tem um valor numérico de 216. Yud vale 10, Reish, Yud, quer dizer que é o vale 10, Reish vale 200, Aleph vale 1 e o Rei vale 5, dá um total de 216. Tá certo? Nós falamos que no relacionamento é importante a pessoa ela ter o temor e depois o amor. A ira, quer dizer, significa o respeito e depois o amor. Nós falamos que o respeito vem antes do amor. Eu coloquei amor porque na primeira aula a gente viu primeiro sobre o amor, e agora a gente está vendo sobre o respeito, sobre o temor, que aqui a gente está considerando e levando com um título chamado de respeito. Eu digo temor e respeito amor, porque amor aproxima e o respeito afasta. Quer dizer, afasta, você deixa o outro agir da maneira que ele quer. Então, a gente está usando essa terminologia assim. Dizem nossos sábios que é de extrema importância a pessoa num relacionamento ter os dois. Amor sozinho não basta, e ao contrário, a gente viu que o respeito é mais importante do que o próprio amor, como a gente viu anteriormente. E é exatamente isso que a gente vê nas palavras quando a gente coloca uma em cima da outra. Aqui eu coloquei em sílabas diferentes. Ir-a, na verdade, é uma palavra só, tá certo? Isso que eu coloquei é para vocês visualizarem. A palavra ir-a significa o temor, que aqui que a gente traz respeito. O respeito acima de ahavá, que é chamado de amor, tá certo? Eu dividi em sílabas. Aqui, ó, yir, depois, aqui em hebraico está escrito yir, y, o ir, yud, resh, yir, aqui yir-a, que é o que temor, e ahava, amor. Olha que curioso. Quando você tem o respeito e você tem o amor, e você coloca o respeito acima do amor, aí então você consegue visualizar o seguinte: respeito, amor. Quando eu coloco um em cima do outro e divido, se a gente vai dividir aqui, você vai ver que você pode ler essa palavra que é ir a assim, e você pode juntar aqui, ó, ir a, quer dizer, essas duas letras com as duas letras de baixo dá de novo respeito, e depois as duas letras aqui, finais da palavra ir a, somando mais as duas letras da palavra ahavá, também dá amor. Amor e respeito, eles vão juntos. Aqui é respeito, aqui é amor. Se eu pego a primeira sílaba do respeito e a primeira sílaba do amor, eu leio respeito. Se eu pego a segunda sílaba do respeito com a segunda sílaba do amor, vai dar amor de novo. Vocês estão conseguindo enxergar? Essas mesmas letras do final do amor são essas mesmas letras do início do amor. Essas duas letras do final do respeito são essas duas letras iniciais do amor. Fantástico, né?
Agora, então, quando você pega aqui, ó, ir-a. Ir-a significa respeito. E se eu pego aqui o final do respeito, ahava, amor. Porque o relacionamento sadio diante de uma maneira judaica de observar as coisas é quando a pessoa ela tem respeito e amor. E eu digo mais, respeito antes do amor. Por isso eu queria mostrar para vocês o que a gente viu na aula de hoje. Então vamos recapitular para poder fechar com chave de ouro. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, escreve. Eu não vi nada escrito ainda no chat, para ver que não tem dúvida alguma. Espero que vocês estão ouvindo bem. Espero que tá tudo em ordem aí, que acertamos aqui essa segunda aula. Recapitulando a aula de hoje. Na primeira aula a gente viu sobre amor, nessa aula a gente está vendo sobre respeito. Respeito não é menos que amor, ao contrário, está em prioridade no relacionamento. A palavra kavod, que representa respeito, tem o valor numérico de 32. 32, que é kavod, é o valor numérico do coração, tá certo? Porque coração é a base do sentimento, e onde dele você vai ter que abastecer o teu amor e o teu respeito para com o próximo. Só que a palavra respeito, quando ela está no verbo respeite, você tira essa letra vav, você tira 6 do valor 32, dá o total de 26. Então, respeito também em hebraico é chamado kabed, kabed é respeito, e kaved em hebraico, se você coloca, que essa letra pode ser leita como beit ou como veit. Se você ela como veit, então ela fica kaved, kaved significa pesado. Não é fácil a pessoa alcançar o respeito por seu indivíduo. E falamos quando a pessoa assim o faz, ela tem um valor numérico do 26, que é o tetragrama. Então, respeito, quando a pessoa tem respeito para o seu mestre, respeito para os seus pais, respeito para qualquer semelhante, então ele alcança o tetragrama, ele alcança Deus, Deus está com ele. Daí é importante da gente respeitar um ao outro. Falamos da ordem divina de respeitar o pai e a mãe, como consta no 5º mandamento. Tá? Falamos da ordem divina de temer o pai e a mãe e o pai, como consta em Levítico. Falamos que o Maimônides traz na hora da responsabilidade que tem de uma pessoa com seu cônjuge, seu semelhante, é respeito antes do amor. Porque o amor sufoca, e o amor não deixa você ser quem você é. Já enquanto respeito, você acolhe o outro, a ideia alheia, a ideia do seu semelhante, mesmo que ele esteja equivocado, mesmo que ele esteja agindo de uma maneira errada. O respeito comporta, uma vez que eu respeito o outro, eu opino diferente de você, tá certo? Portanto, eu te respeito, então é o respeito que você siga o seu caminho. Então, a gente falou que o respeito, ele vem no relacionamento antes do amor. E eu disse que se a gente soubesse, se os casais soubessem disso, entendeu? Ia melhorar muito mais o clima em casa. E depois a gente viu como que o amor e o temor, que aqui a gente usa como respeito, estão super interligados nas próprias palavras. Porque as duas primeiras sílabas da palavra temor, junto com as duas primeiras sílabas das duas primeiras letras da palavra temor, junto com as duas letras da palavra amor, vai dar de novo para você ler amor e temor juntos. Ou aqui, como visualizamos aqui no quadro, então você pega as duas primeiras letras da palavra temor, ó, ir-a, e quando eu junto com amor, então eu pego as duas primeiras letras, dá de novo irá, dá de novo respeito. E quando eu pego as últimas duas letras da palavra respeito, com as duas últimas letras da palavra amor, dá de novo a palavra amor, ahava. Então a gente vê que amor e respeito devem andar extremamente juntos, e a gente viu como isso tem tudo a ver com valor numérico, coração, kaved, força tetragrama, etc. Quer dizer, algo realmente extraordinário, o estudo das letras fascinam realmente, é um negócio fantástico. Bom, pessoal, vamos ficar por aqui no estudo de hoje. Espero que deu para aproveitar. Não tem absolutamente, ninguém escreveu absolutamente nada, então acredito que vamos ficar por aqui, ok? Obrigado, bom fim de semana